Então, todos os municípios têm a rede de assistência, tem o CRAS e tem o CREAS. Né? É uma rede que a gente pode contar porque existe em todos os municípios, mas nem todos os municípios têm a delegacia especializada da mulher. Com isso, nós temos uma luta, né, que se Deus quiser, a gente vai estar melhorando, né, passando desse sufoco todo, dessa pandemia, e vamos voltar esse diálogo com a LEPA para aprovar o protocolo único de atendimento no estado do Pará, que é construído com as etapas necessárias para que a gente tenha essa rede de atendimento à mulher de forma integrada, funcionando corretamente. Né? Não levar a mulher a procurar várias instituições que prestam um serviço de forma comum, porque é comum o objeto de que nós devemos atender a mulher em situação de violência, é minha atribuição com outra instituição, mas eu não estou dialogando com a outra instituição. Então, eu atendo, encaminho e eu acho que eu fiz o meu trabalho. Na verdade, a rede de atendimento, ela precisa ter essa potência de protocolo para que ela possa cobrar de cada instituição a sua responsabilidade e que o resultado desse trabalho integrado, desse atendimento integrado, dê à mulher em 100% o seu atendimento. Então, o foco da violência contra a mulher no trabalho da rede não é apenas a punição do agressor. Esse é o primeiro passo. A denúncia, o afastamento da mulher do lar e que ela tenha essa retaguarda no campo da proteção da sua vida. Mas depois nós precisamos garantir para esta mulher e sua família a proteção da rede. Se ela está em situação de risco de vida, ela precisa ir para o abrigo estadual ou municipal. Se ela precisa ter um atendimento voltado à vara da família para verificar seu patrimônio, bens, né, guarda, tudo isso a gente precisa estar realmente num foco. O que na maioria das vezes acontece é que a mulher já não tem o primeiro atendimento de forma correta e ali se quebra o atendimento em rede e ela não consegue nem fazer a denúncia, nem se tornar, né, uma pessoa mais forte para dar o prosseguimento no processo de separação, e quando isso acontece, onde ela só fez a denúncia, só conseguiu a medida protetiva, nós temos medidas protetivas quebradas e temos o feminicídio em escala crescente, porque o feminicídio, ele é o último grau do processo da violência, porque ela já está no ciclo da violência, ela já fez a ocorrência ou até já manifestou a vontade de fazer a ocorrência policial. Então, o fluxo da rede de atendimento, ele é extremamente necessário para que a gente ofereça o melhor para o nosso público, especificamente para as mulheres. É importante dizer que existe ainda as redes intermediárias, né, que são pessoas e grupos que contribuem para, né, o aponte entre outros exemplos, ou seja, promotores populares, legais, conselhos de direito. A gente chama de rede intermediária aquilo que eu coloquei para vocês, por exemplo, o Conselho de Defesa do Direito da Mulher. Né? Nós temos nesse conselho representações da sociedade civil organizada que lá no seu bairro conhece e dá atenção para aquelas mulheres que estão em situação de violência. Eu tenho também hoje redes que trabalham nesse acolhimento, o próprio Projeto Fênix, que acolhe aquela mulher que está em situação de violência que nem sempre passou nas redes formais. Nem sempre está ligada a um projeto atendido pelo Parapaz, nem sempre foi acolhida numa delegacia especializada. E por meio dessas iniciativas, ela passa a ter um resultado no atendimento. Então, seria a sociedade em rede, uma nova forma de sociedade, revolução tecnológica. Ou seja, o que a gente quer colocar aqui para vocês é que dentro das especificidades dos fluxos de rede, nós ainda temos, né, que fortalecer a rede formal. A rede que consegue realmente instituir um atendimento integrado para as mulheres. Aqui nós temos vários exemplos, né, as organizações. Eu gosto de trabalhar, gente, esse material vai estar disponível para vocês, tá, na nossa plataforma, então não se preocupe que tudo isso aqui a gente vai estar passando para vocês, a gente traz, né, para estar ilustrando, para estar explicando melhor, mas vocês vão ter o contato mesmo, sendo encaminhado para um e-mail ou pela própria plataforma, tá? Aqui nós temos os exemplos das pirâmides, né, que caracteriza a estrutura da base do nível hierárquico, né? Aqui são as organizações e rede, que na verdade a gente vê aí, né, muito de fiozinho, né,
que na verdade não consegue se conectar. Então, nós temos a rede da pirâmide, que é aquela rede que hoje muitas instituições estão estabelecendo. Aqui eu digo como é que tem que ser e vou seguindo numa sequência. E a rede, que são feitas, né, de forma, eu diria assim, mais que seria o mais próximo da gente conseguir o engajamento, ainda se dão de forma de cruzamento equivocados. Como exemplo disso, é a gente atender uma mulher em situação de violência e não ter o conhecimento, né, no momento que ela precisa de um abrigo, de que ela pode ser encaminhada para um abrigo estadual, para ela ficar sob a guarda do Estado. Aí alguns municípios alugam uma hospedagem, ou então mandam para a casa da família, e isso não deixa a mulher numa situação segura. Então, a falta do conhecimento dos serviços também levam as próprias instituições a não terem esse fluxo da rede de forma correta, de forma que dê condições de realmente interpretar para a mulher a situação de que ela precisa ter essa estrutura muito mais clara da sua vida, para onde eu vou, o que eu devo fazer, como é que eu vou chegar nesse serviço, o que é que isso vai beneficiar para mim, né, na minha situação. Bom, aqui nós temos desafios do trabalho em rede, né, segundo Bandeira aqui, vários conceitos, a gente procurou, né, inclusive, discutir isso de uma forma mais clara com as instituições, de que a cultura rígida, né, o estanque, a questão fragmentada, ela leva muitas vezes, né, a falta de continuidade dos trabalhos, a falta de levar aquele encaminhamento de forma muito mais oficial. Então, se eu tenho uma política de Estado formalizada por projetos de lei, por protocolos, por diretrizes, eu consigo fundamentar melhor os meus encaminhamentos. Se eu não tenho, eu vou agir de acordo com a estrutura de governo e muitas vezes esse processo todo ele tem uma descontinuidade. E a gente deixa de ter um aprimoramento da lei. Então, a dificuldade em desconstruir, desvincular-se de uma cultura capitalista e criar uma postura crítica frente às relações sociais, né? Isso também dificulta muito, né? As instituições, elas têm uma barganha muito mais de proteger o seu serviço do que colocar, né, isso como um desafio para realmente atender a quem procura de forma correta. Por exemplo, o distanciamento da concepção que a mulher tem do atendimento da justiça. A justiça é lenta, a justiça não vai ajudar. E isso, na verdade, a gente tem procurado quebrar, né? Um exemplo disso é a própria promotoria colocada aqui de Ananindeua, né, na quarta vara, que tem buscado estratégias por meio da vinculação de organismos que não são considerados institucional, mas que trabalham também na articulação da rede de atendimento. E isso também é muito importante. Vocês querem um exemplo disso? É a criação que foi feita recentemente na LEPA da Procuradoria Especial da Mulher, né? Hoje nós temos na Assembleia Legislativa 10 mulheres, 10 deputadas, isso na história do movimento de mulheres é algo muito importante. Então hoje tem um projeto de lei que criou a bancada feminina. Elas estão unidas para tratar especificamente da pauta direcionada, projetos de lei articulada também para a questão das mulheres. E um organismo foi criado, uma estrutura institucional dentro da ALEPA, que é a Procuradoria Especial da Mulher, que vai ficar como uma estrutura criada dentro da rede, ela não vai se desmontar, ela não vai se desfazer, ela foi criada por um projeto de lei e ela vai articular, junto com o Judiciário, com o Executivo, com o movimento social, aquilo que é de interesse para as mulheres. Então, é mais um membro da rede que se estruturou de forma correta, dentro de uma estrutura importantíssima para as mulheres, que são projetos de lei que mudam a história, né, da execução da política pública, que nós vamos ter um grande avanço. Com isso, nós já conseguimos, num projeto de lei, que apoiou uma ação do Ministério Público e se transformou hoje num programa que trabalha o empoderamento financeiro das mulheres em diversas áreas, apoiado por um projeto de lei, né? Então, isso já é um mecanismo de fortalecimento da rede de atendimento. Mas, muitos ainda, muito, a gente precisa avançar, né? Principalmente nos municípios, né? A falta de conhecimento sobre o trabalho de cada um. Gente, nós temos experiência, nós fizemos oficinas em Abaetetuba,
oficinas em Paragominas, em Barcarena, em Bragança, em Augusto Coelho, vários municípios do estado do Pará, onde nós fizemos o desenho dessa rede, e quando a gente vai olhar dentro do fluxograma, gente, é uma loucura. O Conselho Tutelar, que precisa atender a criança, a violência da criança, não conhece, descaracteriza a violência, não olha para a mãe que também é vítima de violência. Eu atendo no CREAS a criança violentada e não atendo a mãe que também é vítima, porque o meu protocolo diz que eu estou atendendo a criança. Então, tudo isso faz com que a rede de atendimento para as mulheres, especificamente em situação de violência, ela tenha dificuldade na continuidade. Então, quando a gente vai fazer o mapa da rede, a gente percebe os grandes, eu diria assim, descompasso que tem. Se eu tenho numa rede um atendimento com o Conselho Tutelar, política de assistência social, o judiciário, o executivo, a sociedade civil via conselhos de direito, eu consigo trabalhar de forma melhor. Não existe sobreposições. Eu não vou tirar o que é de função do Ministério Público, de função de uma promotoria, do Tribunal de Justiça, e o que é de função do Executivo, do movimento social. Então, existe ainda a falta de conhecimento de como se pode estreitar esses mecanismos para que realmente se torne um protocolo único no que diz respeito ao atendimento das mulheres.